Pai, usa o teu filho com graça, unção e poder. Tua palavra na boca do teu filho seja como a tua palavra nos lábios de Jesus. Porque o Senhor nos chamou para ser arautos, o Senhor nos chamou para ser pregoeiros do teu evangelho, embaixadores, Pai. A voz do teu filho seja como a voz de um dos teus profetas, seu coração ferva de palavras boas. Sua língua seja como a pena de um habilidoso escritor. E a graça se extravase dos seus lábios. Usa o teu filho Leandro e nós estamos aqui para aprender, Pai. Em nome de Jesus. Como eu disse, Leandro é alguém que conhece o assunto, porque já estudou já um bocado com a gente, né, Leandro? Então eu vou deixar ele à vontade aí, o Espírito Santo que usa. Pega esse microfone aqui. Aleluia. O pregador tem que estar com o microfone melhor, rapaz. Conversa essa. Shabbat Shalom, um sábado de paz. Como o pastor Cleófas acabou de dizer, né? Antes mesmo de eu vir congregar aqui na Igreja Nacional, eu já estudava sobre as festas bíblicas. É um assunto que sempre chamou minha atenção, esse assunto, né? Não só sobre as festas, mas essa questão do retorno a Jerusalém e essa teologia de restauração. Meus queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Levítico. Vamos estudar a palavra de Deus, que é para isso que viemos, né? E a palavra hoje... Não deu tempo, não. Eu ia fazer uma apresentação, mas acabou não dando tempo. Na verdade, eu ia pedir para minha digníssima esposa, né? Mas ela é muito atarefada, e eu também estive trabalhando ontem, né? Se soubesse, tinha falado com o meu pastor, ele tinha preparado para a gente. Mas vamos pregar assim mesmo. Hoje vamos ler 2 textos. Vamos ler aqui em Levítico, capítulo 23, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Na festa de Pessa, festa da Páscoa, né? Quando eu preguei aqui, Job disse que a mensagem foi boa, mas reclamou porque eu preguei pouco. Então hoje eu vou tentar pregar um pouco mais. Para compensar a pregação da noite de Pessa. Levítico, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levendados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Versículo de número 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil farei, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Os irmãos entenderam tudo que eu li, né? Texto difícil, mas daqui a pouco nós vamos entender sobre tudo isso aí. Agora abra lá em Atos, capítulo de número 2. Atos,
capítulo de número 2, versículo de 1 a 4. Atos já é no Novo Testamento, o 5º livro da Bíblia. O 6º, né? O 5º, é o 5º. O 5º livro da Bíblia do Novo Testamento. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo de número 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Diga toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Meus queridos, estamos celebrando a festa de Shavuot, alguns vão dizer Shavu. E nesta noite de celebração, nós iremos pregar sobre Shavuot e a revelação da Torá. Para nós nos situarmos na palavra, deixe-me começar a falar sobre o nome da festa. A festa de Shavuot, ela tem diversos nomes. A gente vê, por exemplo, eu acabei de falar festa de Shavuot. O pastor Cleófas estava falando aqui Pentecoste. Outros podem dizer festa das semanas, festa do Espírito Santo, festa das primícias. Enfim, são diversos nomes que essa festa pode ter, mas todos esses nomes remetem à mesma festividade, a festa de Pentecoste. Por que Shavuot? Shavuot é uma palavra que vem do hebraico, que significa semanas. Porque a festa de Shavuot era uma festa que a sua comemoração se dava a partir da contagem das semanas. Era contada 7 semanas a partir da festa de Pessa. Como nós estudamos na festa de Pessa, na festa de Páscoa, a festa de Páscoa era uma festa que era 3 festas em uma só. A festa de Pessa, onde se comemorava na sexta-feira, com sede de Pessa, o jantar de Pessa. No sábado, nós comemorávamos a festa de Matzot, ou de Panzasmo, que era uma festa onde era tirado o fermento das casas durante 7 dias, ou seja, era uma festa que se dava no segundo dia de festa, mas que se prolongava durante 7 dias. E no terceiro dia de festa, nós tínhamos a festa das primícias. E todas essas 3 festas
falava de uma mesma festa, que é a festa de Páscoa. Ou seja, era comemorada 3 festas em numa sequência de 3 dias, com exceção da festa dos asmos, né? A festa dos matozotes, que é a festa dos pães asmos, que se prolongava durante 7 dias, onde os judeus estavam ali tirando o fermento das suas casas, que simbolizava ali para nós o pecado, em forma do fermento. E depois dessa festa de primícia, que era no domingo, no dia que Jesus ressuscitou, ele foi crucificado em Pessa, ou seja, na sexta, foi sepultado em asmo, né, nos pães asmo, na festa dos pães asmo, e ressuscitou no 3º dia, nas festas das primícias. E no primeiro dia, depois de primícia, contavam-se 7 semanas, ou seja, 7 sábados, e mais um dia, e se dava aí a festa de Shavuot, que significa semanas. Por isso que se dizia festa das semanas. Pentecostes já é uma palavra que vem do grego, que significa 50, porque eram contados 50 dias de primícia até Pentecoste. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Mais um dia, 50. Daí vem a palavra grega Pentecoste. Então, repita comigo, Pentecoste, 50. Só para você não esquecer mais. Pentecoste, 50. Pentecoste significa? E Shavuot? Semanas, acabei de falar. Pentecoste é uma palavra hebraica, porque os judeus eles falam em hebraico. Então, por isso que eles falavam Shavuot, ou Shavu, que significa semana. Essa era uma festa agrícola lá de Israel. Era a festa onde era trazido as primícias, os primeiros frutos, que se dava início com a colheita da cevada, lá na festa das primícias. E daí por diante eram contados 50 dias. Interessante, meu pastor, que eu achava que a festa de Pentecoste era um dia. Mas a festa de Pentecoste, na verdade, são 50 dias. Ela começava em primícia e ia até o 50º dia, que é Pentecoste. Durante esses 50 dias, os judeus, que na sua grande maioria eram agricultores, eles faziam a colheita. A colheita desses elementos aqui, que eram os elementos que brotavam lá na terra de Israel. O pastor Cleófas, com certeza, ele conhece mais do que os elementos. Posteriormente, ele vai estar falando sobre cada um deles. Se ele puder pegar um microfone e me ajudar aqui, falando um pouquinho sobre os elementos que eram colhidos lá, que esse aí eu já não domino tanto. E lá em Israel era colhido essas 7 sementes, né? Que o pastor Cleófas vai estar falando aí para vocês, para a gente dar continuidade aqui à mensagem. Os elementos típicos da agricultura judaica. A cevada, como ele disse, primeiro elemento, né? A romã, a tâmara, o figo, a azeitona e a uva. Agora, o sentido profético eu vou falar domingo, porque domingo eu vou falar. Pronto, então não vou nem falar, vou deixar para o pastor. E os 2 pães que eram colocados lá, representando o trigo. Então nós temos aí cevada, são 7, chama Shvat Mani, né? 7. Cevada, nós temos a romã, nós temos a tâmara, nós temos o figo, nós temos a azeitona, nós temos a uva, né? E nós temos o trigo, que é o pão, e a azeitona. Então são esses 7 elementos aí. Então esses eram os elementos, né? Os frutos que eram colhidos durante esses 50 dias, né? Na terra de Israel, e eles colhiam esses frutos cantando, pastor, cantando salmos a Deus. Eles se alegravam, celebravam a Deus na colheita que eles faziam. E interessante que, como essa era uma festa de peregrinação, praticamente toda a terra de Israel descia para onde? Para Jerusalém, porque quando tinha o templo, né? Claro, a festa era comemorada no templo, e eles saíam das 12 tribos de Israel, né? Desciam para a tribo de Judá,
lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e lá eles traziam os frutos, os primeiros frutos, o melhor fruto da sua colheita. E quando eles vinham, né, que eles vinham em caravana, eles vinham celebrando, por onde eles passavam, era aquelas carruagens com fitas amarradas, era o povo cantando, e era aquela festança do caminho até Jerusalém. Para você ter uma ideia, na cidade de Jerusalém, na época de Jesus, tinha cerca de 600 mil pessoas habitando em Jerusalém. Mas no dia de Pentecoste, esse número subia passava de 2 a 3 milhões de pessoas. Tinha cidade em Israel que ficava praticamente deserta, porque todo o povo descia para Jerusalém. Essa festa é a quarta festa das 7 festas bíblicas. Eu já falei 3. Vamos lá para a gente não esquecer? Pessa, que significa Páscoa, que significa passar por cima, é a primeira festa. A festa que abre o calendário litúrgico de Israel. Outra curiosidade sobre Israel, lá existem 2 calendários. O calendário litúrgico, que é o calendário religioso, e o calendário civil. As festas bíblicas são datadas através do calendário litúrgico, inclusive o dia de Israel. Por exemplo, hoje nós estamos em que dia? Pode falar, estamos em que dia hoje? Sexta-feira. Mas lá em Israel, hoje é sábado, porque segundo o calendário litúrgico, o dia começa na sua viração. Hoje nós estamos em uma noite de Shabat, de sábado, de descanso em Israel. Inclusive a festa, toda a festividade em Israel também é um Shabat. É um dia de celebração. Porque o Shabat também é uma festa de Israel. É uma festa que está entre as festas. É uma festa semanal. Toda semana a igreja, né, está comemorando um sábado, o dia do Senhor. É uma festa. Onde é comemorada o dia da criação. E essas festas eram datadas por esse calendário, o calendário litúrgico. E o que era comemorado nessa festa? Nessa festa era comemorada a dádiva da Torá, ou a entrega, ou a outorga das 10 palavras, do decálogo, os 10 mandamentos, que foi dado lá em Sinai, né? Quando eles estavam ali ao pé do monte Sinai, eles receberam ali a tábua dos 10 mandamentos, que foi escrita, segundo a Bíblia, pelo dedo do próprio Deus. Deus escreveu, para você ter noção, com os próprios dedos, essas 10 palavras. E os judeus comemoram a bênção, a dádiva, a outorga, a entrega da Torá, na festa de Shavuot. Por que eles comemoram a dádiva da Torá na festa de Shavuot? Porque quando os judeus saíram do Egito, onde eles celebraram ali a primeira Páscoa, ainda na terra do Egito, matando o cordeiro pascual, que simbolizava Jesus, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles sacrificaram, pegaram aquele sangue e passaram nas vergas das portas, para quando o anjo da morte viesse, passasse por cima das casas, e na casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, não havia morte, mas aonde não tinha o sangue do cordeiro, tinha morte. O anjo da morte passava lá e matava o primogênito daquela casa. E ali eles comemoraram a primeira Páscoa. E quando eles saíram, na ocasião da saída desse povo, da terra do Egito, quando ele chega no Sinai, interessante que coincide ali com a festa de Pentecoste. A entrega da Torá coincidiu com a festa de Pentecoste. Por isso que na festa de Pentecoste também é comemorado a entrega da lei. E ali no Sinai, o que estava acontecendo ali no Sinai? Estava nascendo Israel enquanto nação. Israel enquanto nação foi fundada ali no Sinai, onde eles recebem a lei de Deus. Ali nasce Israel enquanto nação, enquanto povo de Deus. Então, na festa de Shavuot, nós comemoramos a dádiva da Torá. Os judeus comemoravam, né? E também as colheitas, que era uma festa agrícola e também uma festa de peregrinação. E quais são os textos? Se alguém quiser se aprofundar também sobre essa festa. Existem 4 textos principais na Bíblia
que falam acerca da festa de Shavuot. Eu estou fazendo essa breve introdução, falando mais desses parâmetros da antiga aliança, mas depois a gente vai contextualizar isso daí também com o Novo Testamento. E quais são os textos principais para você, se você quiser se aprofundar? Existem 4 textos principais na Bíblia que falam sobre a festa de Shavuot. O primeiro texto é o texto que nós acabamos de ler, o texto de Levítico, capítulo 23. Levítico, lá ele vai dar os parâmetros da festa, lá ele vai dar as informações sobre a festa, como era comemorada essa festa. Se você quer saber como era comemorada essa festa, você tem que ler o livro de Levítico, e lá ele que vai dizer como é que se dá a contagem da festa das primícias até chegar em Pentecoste, e assim por diante. O segundo texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 16, que o pastor Cléo falou aqui, antes de eu assumir a tribuna. No capítulo número 16, que na verdade o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, e na verdade ele vai estar repetindo ali Levítico de número 23. E o próximo texto é o texto de Êxodo, capítulo 19 e capítulo de número 20, onde ali vai estar falando sobre a entrega da lei, a entrega dos 10 mandamentos, a aliança que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Ali a gente vai ver a aliança, onde Deus desceu no monte, que daqui a pouco nós vamos falar também sobre isso. Então esses são os 4 textos. Não, ainda tem mais um texto, né, que eu falei 3. E o próximo texto é o texto de Atos, capítulo número 2, que é o texto que nós lemos aqui também. O texto da nova aliança, que vai falar ali da descida do Espírito Santo. E nesse texto de Atos capítulo 2, além de falar da descida do Espírito Santo, a gente vai ver também, em Atos capítulo 2, o que aconteceu ali em Atos capítulo 2? Em Atos capítulo 2 estava sendo fundada a igreja. Israel, quanto nação, foi fundada lá em Êxodo capítulo 19. A nova aliança foi feita com o povo de Israel, porque a nova aliança a gente acha que foi feita com o povo gentil. A nova aliança foi feita com a casa de Israel. O profeta Jeremias profetizou no capítulo de número 31, versículo de número 31. E eis que virão dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu pergunto a você, você pertence a uma dessas duas casas? Você é da casa de Israel ou da casa de Judá? Não. Então a nova aliança não foi feita com você. A nova aliança foi feita com a casa de Israel, que estava lá, reunido no cenáculo, 120 o quê? Judeus. Jesus era o quê? Judeu. Todas aquelas pessoas que se converteram, que foram agregadas à igreja, no dia da festa de Pentecostes, onde a cidade estava lotada, como eu falei. Quem eram aquelas 3.000 pessoas que foram agregadas? Judeus. A nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. O profeta Jeremias estava profetizando para a casa de Israel. A nós, como cristãos, que temos costume de querer pegar as promessas que foram feitas para a casa de Israel e tomar posse para nós, como se Israel não existisse mais. Israel tivesse sido substituída e agora um novo povo assumiu o lugar de Israel. Eu poderia fazer até analogia com a noiva, porque Israel também é chamada de noiva do Senhor. Lá em Isaías capítulo 19, em vários outros textos da Bíblia, tanto do Novo quanto no Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala de noiva do Senhor, noiva do Cordeiro, ele está falando ali de Israel. E a gente costuma achar o seguinte, que Deus ele tinha uma noiva, que era Israel, que ele escolheu lá em Gênesis capítulo 12, e a gente acha que ele se divorciou dessa noiva e trocou essa noiva por uma noiva mais nova, que é a igreja. A igreja, que já vem do hebraico carral, é Israel. Israel é a igreja. Nós fomos feitos participantes das promessas de Israel. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus, nós fomos feitos participantes da nova aliança. Como é que eu sei disso, pregador? Paulo escreveu lá em Efésios capítulo de número 2,
que nós estávamos sem Deus no mundo, longe da comunidade de Israel. Nós fomos aproximados da comunidade de Israel e fomos feitos povo de Deus. Mas quem é o povo de Deus? O povo de Deus é Israel. Se você quer ser participante da nova aliança, se você quer ser participante das promessas de Abraão, você tem que se aproximar de Israel, sair de Roma e voltar para Jerusalém. Isso é uma doutrina, né, que é ensino, que eu acredito que 80% da igreja cristã não entende. Muitos acham até que é heresia, porque eles já se acostumaram a fazer essa substituição da igreja substituindo Israel, como se Israel não existisse mais. Eu não estou falando com isso também, quando eu digo que Israel é a igreja, que aqui todo Israel é salvo. Porque Paulo disse, falando lá aos Romanos capítulo 11, que existia, que ele ia falar um segredo, um mistério. E que mistério é esse que Paulo fala lá em Romanos capítulo 11? Que nem todos da casa de Israel... Vamos lá, eu vou ler o texto lá em Romanos capítulo 11, que eu não estou lembrado exatamente como é que diz. Mas Romanos capítulo 11, abra a sua Bíblia, onde Paulo fala de um mistério. É que ele chama de segredo. Ó. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Vamos ver que segredo é esse? Para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Ou seja, nem todos os de Israel negaram a Jesus. A gente acha que Israel abandonou o mestre. Nem toda a casa de Israel abandonou. Deus ainda guardou um remanescente. Que remanescente é esse? Os 120 que estavam lá esperando a promessa, profetizada pelo profeta Joel. Esse é o remanescente da casa de Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. E o que significa dizer até que a plenitude do gentio haja entrado? Porque os gentios, ele veio para ataviar a noiva, né? Isaías que vai dizer isso, no Isaías, deixa eu ver se eu notei aqui o texto. Isaías 49, eu sei que é 49. Isaías 49, 18. Lá em Isaías 49, 18, vai dizer que Israel é a noiva e que as nações são os enfeites dessa noiva. Ou seja, nós gentios, é como se nós fôssemos o ornamento dessa noiva. E nós fomos chamados para incitar Israel ao ciúme, fazendo com que Israel se salve. Porque quando Israel se salvar, olha só o que Paulo diz que vai acontecer. Aqui no capítulo de número 11 ainda. Eu não ia nem entrar nesse assunto aqui, mas o Espírito Santo está levando para cá. Versículo número 12. E se a sua queda, ou seja, se a queda de Israel, né, é a riqueza do mundo, a sua admissão, ou seja, a sua aceitação, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, quanto mais quando todo Israel será salvo. Se a queda dele foi a bênção das nações, para que as nações pudessem se aproximar de Israel e fazer parte do povo de Deus, imagine a sua plenitude, o apóstolo Paulo vai dizer. Meus queridos, para nós não perder muito tempo, né, nessa introdução, vamos adiantar aqui um pouquinho a mensagem. Falando aqui sobre os parâmetros da festa, né, continuando. Por que comemoramos a festa? Por que nós comemoramos a festa? Porque fomos aproximados da comunidade de Israel. Por isso que nós comemoramos a festa. Por que nós comemoramos a festa? Porque foi celebrada até o século IV, como era celebrada na Bíblia. Por que nós comemoramos a festa? Porque Jesus e os apóstolos comemoraram. Por que nós celebramos a festa? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículos 7 e 8, ele disse: façamos a festa. É por isso que nós comemoramos a festa de Pentecostes. E qual o sentido profético da festa? A festa de Shavuot
ela tem um sentido profético. Ela aponta, na verdade ela fala da nova aliança. E o que é a nova aliança? A nova aliança é a lei escrita nos nossos corações. Lá na antiga aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedras. Na nova aliança, a lei é escrita em nossos corações. Antigamente, quando eu não entendia muito a Bíblia, eu achava, pastor, que ter a lei escrita no coração era você certo. Eu achava que ter a lei escrita no coração era você conhecer todos os mandamentos. Todos os 606 mandamentos, mais os 7 mandamentos noéticos, totalizando 613, eu achava que era saber tudo isso de cor, ter a lei escrita no coração, porque nenhum ia precisar ensinar o outro. Mas a gente vai com o amadurecimento, a gente vai entendendo, né? Que ter a lei escrita no coração, na verdade, é ter uma nova natureza. É quando você se converte, você é regenerado, e você sabe que roubar ofende o seu próximo, e quem ama o próximo não quer ver o mal do seu próximo. Então, aquele que roubava, não rouba mais. Isso significa dizer que ele tem a lei escrita no coração. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Isso é que é ter a lei escrita no coração. Ter a lei escrita no coração fala de uma nova natureza. Até porque não tem condições de nós decorarmos 613 mandamentos. Né? Talvez tenha alguém aí, eu já vi pregador decorando tanto texto da Bíblia, que às vezes eu fico vendo assim, me surpreendo. O pastor Clefa mesmo, né? Fica citando aqui texto por cima de texto. Mas se você não for um poliglota, né, como o pastor Clefa, é difícil você decorar 613 mandamentos. Para eu decorar, eu sei muito mal o decálogo, que são as 10 palavras, né, os 10 mandamentos, imagine 613 mandamentos. Então, o sentido profético da festa é a nova aliança. E a descida do Espírito Santo, derramado o Espírito Santo como forma de capacitação da igreja. O Espírito Santo capacita a igreja, que é quem é a igreja? Israel e o gentio. Deus fez dos dois povos um, fazendo entre si a paz. Então a igreja é Israel junto com os gentios. Dos dois povos Deus fez um. Então ele derrama o Espírito Santo para capacitar a igreja para testemunhar do evangelho. Então, o Espírito Santo que foi derramado ali na festa de Pentecostes não foi só derramado para ortogadões espirituais, para a gente ficar pulando e dançando, falando em línguas, profetizando, tremendo. Não, o Espírito Santo ele veio para capacitar a igreja para a pregação do evangelho. Até os dons que nos foram ortogados, que nos foram dados, eles foram dados para essa capacitação, para esse propósito. Por exemplo, o que é o dom de línguas? O dom de línguas é um sinal para os infiéis. É isso que Paulo vai dizer, falando sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios. Se eu não estou enganado, no capítulo de número 14, onde ele fala sobre os dons espirituais, ele diz que o dom de língua é um sinal para os infiéis. Porque quando os infiéis verem você falando língua, eles vão ser atraídos pelo fogo do Espírito. O que aconteceu lá em Jerusalém? Quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o que aconteceu? O povo ficou atônico, ficaram espantados, o povo ficou vendo um povo, aquelas pessoas falando línguas estranhas ali. Interessante, que eu me lembrei aqui agora, que a apóstola Valnice diz, né? E eu concordo com ela, que ela vai dizer que, na verdade, eles não estavam no cenáculo. O cenáculo é a parte superior de um edifício, que ela vai falar que são os alpendres de Salomão. E como lá tinha muita gente, né, ela vai dizer que não tinha condição de eles estar em um lugar fechado, porque as pessoas viram. Imagine só, 2 milhões de pessoas lá em Jerusalém, no templo, aquela multidão de gente, e de repente eles estavam sentados, o texto vai dizer, estavam ali sentados 120, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e as pessoas viram, eles falaram em língua, mas também viram as línguas de fogo, e as pessoas foram atraídas por aquele poder, começaram a ver aquele movimento, de sorte que quando Pedro se levantou e pregou, foram agregados à igreja quase 3.000 almas. O Espírito Santo foi derramado para isso, para que as multidões sejam atraídas
para que as nações vejam o mover, a ação do Espírito Santo e se convertam ao Evangelho e tenham a lei escrita no coração e façam parte da nova aliança, se aproximem da casa de Israel e sejam participantes das promessas de Abraão. Foi para isso que o Espírito Santo foi derramado. E em quarto lugar, a gente está comemorando a festa, nós não estamos judaizando a igreja, né? Hoje está na moda falar em judaizar a igreja. Aí o povo não sabe o que é judaizar a igreja, aí o pessoal acha que o que Paulo escreveu lá na carta aos Gálatas, o pessoal acha que judaizar a igreja é isso que nós estamos fazendo aqui. Comemorar as festas, participar das promessas, que todo mandamento tem uma promessa. Por exemplo, se a gente for falar de dízimo aqui e oferta, qual é a promessa que existe no dízimo? Se você for dizimista, Deus vai repreender o devorador. Das ofertas, Ele vai lhe dar uma colheita conforme a sua oferta. A colheita proporcional à sua oferta. As primícias, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua casa. Então existem promessas. Nós fomos feitos participando das promessas. Quando nós participamos das promessas feitas à casa de Israel, todas essas promessas foram feitas a Israel. Como nós fomos aproximados da comunidade de Israel, nós também fomos feitos participantes das promessas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tomando posse da promessa. Nós não estamos judaizando a igreja, porque judaizar, sabe o que é judaizar? Judaizar é colocar peso. Isso é que é judaizar. Quando Paulo fala sobre o judaizante, ele estava falando de uma classe de gente que tinha se convertido, mas que estava dizendo que era necessário circuncidar e guardar toda a lei para ser salvo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando a lei como condição para a salvação. E isso que é judaizar. Alguém aqui já pregou que você tem que guardar a festa de Shavuot para ser salvo? Você já viu o pastor Cleófa pregando alguma vez que você deve guardar o sábado para ser salvo? Ou dar o dízimo para ser salvo? Isso não existe. Se ele estivesse pregando isso aqui no púlpito, ele estava judaizando a igreja. Mas como ele não está pregando, então nós não estamos judaizando. Isso é que é judaizar. Você já viu o pastor Cleófa ou qualquer pregador ensinando aqui que você tem que ser circuncidado? Isso que é judaizar. Judaizar é colocar peso. Por acaso, é um peso para você vir comemorar as festas do Senhor, que são festas bíblicas, que as pessoas costumam dizer festas judaicas. As festas não são judaicas. As festas são festas do Senhor, são festas bíblicas. Então, deixe esse negócio de judaizar, que isso não tem nada a ver com judaizar a igreja. Isso aqui é tomar posse da promessa. Você foi aproximado da comunidade de Israel, você foi feito filho de Abraão, então tome posse da promessa, seja cheio do Espírito Santo, comemore o derramado Espírito sobre a igreja. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo e não quer comemorar a derramada do Espírito sobre a igreja? E o que é que deve haver em Pentecoste? Em quinto lugar, o que é que deve haver em Pentecoste? Não há Pentecoste, em primeiro lugar, não há Pentecoste sem Páscoa, sem Pessa. A hora já se adiantou ali, tem que ir. Não há Pentecoste sem Pessa. Não há Pentecoste sem Páscoa. E o que Páscoa? Páscoa nos fala sobre o que, pregador? Páscoa nos fala sobre Calvário. Antes de Pentecoste, o que é que vem? Pessa. Pentecoste ou Shavuot era contado a partir de Pessa, 50 dias depois de Pessa, do último dia de Pessa, que é primícias, se contava 50 dias. Então, para nós comemorarmos Pentecoste, primeiramente, nós temos que comemorar a festa de Pessa. Não existe Pentecoste sem Calvário, irmão, sem sair do Egito, sem transformação, sem mudança de natureza. Para você comemorar a derramada do Espírito Santo, você primeiro tem que nascer de novo, tem que ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Você precisa passar por Pessa, por Páscoa. Eu estou adiantando.
Mas Páscoa nos fala de Calvário, de sair do Egito. Não existe Pentecoste sem atitude. Note que eles tiveram que sair das suas habitações e descer para Jerusalém. Isso é ter atitude para levar as ofertas. Pedro e os apóstolos tiveram que descer para Jerusalém. Eles tiveram que perseverar em oração. E a atitude nos fala sobre o que, pregador? De sair da zona de conforto. Moisés teve que sair da zona de conforto. Moisés estava acomodado. Um velhão, como o pastor Cleova fala, barrigudo, mas bem forte. Um velho, ali ele estava com seus 80 anos lá na terra de Midian, na casa do sogro Jetro, casado, cuidando de ovelha. E de repente Deus fala com ele e diz que ele tem que descer, voltar para o Egito para libertar o seu povo. Aí o que ele faz? Ele coloca uma desculpa, dá uma desculpa, pastor Goretti. E o que a gente, muitas vezes a gente faz? A gente não quer ir para a igreja, não quer fazer as coisas, o que a gente faz? A gente dá. Então, meu irmão, não coloque desculpa. Se você quer comemorar Shavuot, se você quer ser cheio do Espírito Santo, tome uma atitude, saia da zona de conforto e venha, desça para Jerusalém. Em terceiro lugar, não há Pentecostes sem oferta. Note que era trazido a oferta. Que oferta era essa? As primícias, os primeiros frutos, os melhores frutos. Primícia fala do melhor. Eram trazidos ali os melhores frutos. E entre esses frutos tinha também os pães de trigo. Esse pão aqui é de verdade, eu acho que a gente vai ficar, né? 2 pães de trigo eram oferecidos no templo. Eu achava que era de mentira esse tempo todinho, depois que eu vi. Olha, padaria de Charlie. 2 pães de trigo eram oferecidos no templo. 2 pães de movimento eram oferecidos no templo. E esses pães simbolizavam a palavra escrita, ou seja, a antiga aliança e a palavra viva. O que é a palavra viva? A nova aliança. O verbo de Deus que João escreveu no seu evangelho. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva e a palavra escrita. Oferta. Meu irmão, não existe Pentecostes sem oferta. Veja, a Bíblia traz um exemplo interessante sobre a oferta. Eu estava lendo a Bíblia, querendo trazer um exemplo sobre a oferta, e do nada me lembrei da oferta de Caim e da oferta de Abel. Um bom exemplo para nós, porque Caim, o que é que Abel ofereceu a Deus? Lá em Gênesis capítulo 4, ele ofereceu as primícias do rebanho e da gordura. Ele ofereceu o melhor. E por isso que Deus recebeu a oferta de Abel. Já para a oferta de Caim, ele não atentou. Por quê? Porque Caim trouxe daquilo que sobrava. Aí eu pergunto para você, o que é que você está trazendo para o Senhor? Você está trazendo o seu melhor louvor? A sua melhor adoração? Ou você está trazendo só o resto, só o que sobra? Não faça como Caim, meu irmão. Faça como Abel. Quando você vir à casa do Senhor, se prepare, se consagre, ore, jejum, leia a palavra. Prepare o seu coração, a sua mente para receber a palavra. Tenha uma boa expectativa. Não venha assistir um culto, mas venha oferecer o seu culto ao Senhor. O seu melhor louvor, a sua melhor adoração, o seu melhor aplauso, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Porque se a sua expectativa não for essa, você não vai conseguir ser cheio do Espírito. Os discípulos estavam esperando a promessa, ali durante 10 dias, né, que Jesus passou, depois de primícia, 40 dias depois de que ressuscitou, entre os discípulos ali ensinando sobre as coisas do reino de Deus, e depois de 40 dias ele assunta ao céu, dá ordem para os discípulos descer para Jerusalém,
E eles ficam ali 10 dias, perseverando em oração. Eles estavam se preparando o coração para receber a palavra. Aí você vem para a igreja, passa o dia todinho chamando palavrão, batendo nos filhos, brigando com a mulher, não ora. E o pior é que ele tem o tempo todo em casa, às vezes não está fazendo nada, num dia de domingo, não está trabalhando, não está fazendo nada, mas passa o dia todo atormentado, atribulado, e depois vem para a igreja e ainda quer ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se prepare o seu coração para receber a palavra. Tenha pelo menos um tempinho, sequer 10 minutos com Deus. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia, porque tem gente que passa um mês sem ler nenhum. Prepare o seu coração para trazer a sua melhor oferta. Não há Pentecoste sem movimento. Veja que os pães, as ofertas eram movidas. Isso nos fala de movimento. Para ter Pentecoste tem que ter movimento. Eu vou adiantar essa parte, porque ainda eu quero falar sobre o fogo, para a gente não perder muito tempo. Não há Pentecoste sem alegria. Deuteronômio capítulo 16, versículo 11 diz: te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Ali ele falando sobre a festa de Shavuot. Te alegrarás perante o Senhor. O nosso culto, a nossa oferta tem que ser com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não é quem dá só dinheiro não, é quem dá o seu culto, é quem vem para a casa do Senhor com alegria. Independente do seu dia lá na sua casa, se você trabalhou muito, se você se esforçou, você tem que vir com alegria. Não adianta você vir por conveniência, para agradar o pastor, para agradar um, agradar outro. Você tem que vir com alegria, porque se não for para vir com alegria, é melhor ficar em casa. Para não atrapalhar o culto, né? Porque às vezes, por causa da frieza de um, acaba contaminando a igreja toda e todo mundo fica numa frieza espiritual e o fogo não desce. Tem que vir com alegria. Não há Pentecoste sem barulho. A nossa igreja é uma igreja pentecostal. Esse nome pentecostal vem daí, irmão, da festa de Pentecoste. Por quê? Porque é uma igreja barulhenta. A igreja do Senhor Jesus não é uma igreja morta, estática, fria, calada. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que dá glória a Deus, aleluia. É uma igreja que pula, que grita, que treme, que exulta na presença do Senhor. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Então faça barulho, meu irmão. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja barulhenta. Em sétimo lugar, não há Pentecoste sem santidade. Nosso Deus é um Deus santo. A palavra santidade, meu querido, vem do hebraico kadosh, que significa separado, puro. O nosso Deus, ele é tão santo que a santidade é o atributo que mais o caracteriza. A santidade não é um atributo de Deus, com esse artigo indefinido, mas é com esse artigo definido, é o atributo de Deus. A santidade define o nosso Deus. O nosso Deus é santo. E o Espírito Santo, meu irmão, ele é Deus, ele habita dentro de mim, dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus, você foi feito templo e morada do Espírito Santo. Então esse Deus que é santo, o Arrakodesh, Deus está habitando dentro de você. Como é que você diz que tem um Espírito Santo e anda fazendo coisas que não agradam a Deus, mas sim que agrada a carne? Meu irmão, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então saia do mundo, saia do Egito, saia do pecado, venha para Jerusalém, venha para a presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Em último lugar, não há Pentecoste sem fogo. Note que tanto lá em Êxodo, capítulo 19, quanto lá em Atos, capítulo 2, quando Deus desceu, o que aconteceu? O que desceu junto com Deus? Fogo. Lá no Sinai, quando as tochas de fogo desceram, as tochas de fogo falavam.
A voz de Deus se materializou e o povo conseguiu ver a voz de Deus materializada através do fogo. Aquelas tochas de fogo descendo e o povo vendo aquilo, e o povo, imagine só, meu irmão, você vendo do céu as tochas de fogo descendo e falando: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Foi isso que aconteceu. As tochas de fogo falando da grandeza de Deus. Só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, santo, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaote, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E lá em Atos 2, o que aconteceu? Lá em Atos 2, Deus falou com os homens através dos homens. As tochas de fogo não falavam, mas ela desceu como línguas de fogo. E foram, a Bíblia diz lá em Atos 2 também que foram vistas por eles. Línguas repartidas como que de fogo. Lá eles também viram as línguas, só que as línguas pousaram sobre os discípulos. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E a palavra ali é nova, ali também é nova na forma. Uma língua não falada, não conhecida aqui na terra. Não é um dialeto humano, como alguns querem dizer. Tem uns que dizem por aí que esse dom foi só para aqueles dias, mas daqui a pouco eu vou lhe explicar que não. Que essa promessa, ela se estendeu não só para mim, não só para aqueles dias. Porque Pedro, escrevendo, Pedro, lá em Atos capítulo de número 2, versículo de número 39, ele vai dizer que essa promessa vos diz respeito a nós, a vós, a vossos filhos, ao que estão longe e a todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. O profeta Joel, quando profetizou, ele disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O espírito do Senhor não foi derramado só naqueles dias, só sobre uma carne, nem duas, nem sobre 120, mas sim sobre todo aquele que nascer de novo vai experimentar da promessa e ser cheio do Espírito Santo e falar em novas línguas. A promessa não foi só para aqueles dias, a promessa foi para nós também. E o interessante, que os discípulos... O pastor está preocupado com o pregador. A banda, se quiser, já pode subir. Me ajudar aqui na conclusão. As línguas, quando desceram, ela desceu sobre os homens, e os homens começaram a falar em línguas. Quem falou das grandezas de Deus, lá em Atos 2? Quem falou foram os homens. Eles falavam línguas espirituais, que o apóstolo Paulo vai dizer, que o dom vai chamar as línguas espirituais de dom de Deus, de língua dos anjos. Diz: quem fala em língua não fala a Deus, mas é os homens, porque só Deus entende. Então eles falavam em línguas não conhecidas aqui na terra, que era xenolália, e eles ouviam grossolália. Estou certo, pastor? Xenolália, eles falavam em línguas espirituais, em línguas estáticas, e as nações que estavam lá, de todas as partes, cada um as ouvia na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Então, o milagre não estava no falar. O milagre estava no ouvir. Era como se eu estivesse falando aqui línguas espirituais, e aqui tivesse um que falava inglês, outro espanhol, outro holandês, outro hebraico, outro aramaico, e cada um os ouvia no seu próprio idioma. Eu falava em línguas e você ouvia no seu idioma. Você ouvia em espanhol, você ouvia em português, você ouvia em inglês, você ouvia em hebraico, você ouvia em grego, e assim por diante. O milagre estava no ouvir. Então, meu querido, a promessa do derramado do Espírito Santo é para todos nós. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, meu querido, basta você estar preparado para receber. O Espírito Santo, prova que não foi só derramado naquele dia. Se você for lá em Atos capítulo 8, você vai ver a continuidade do dom. Pedro e João, quando chegaram ali em Samaria e viram os discípulos que Felipe tinha feito, que não tinha recebido ainda o Espírito Santo, a Bíblia diz que
Quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, eles começaram a falar as línguas. Quando Pedro foi lá na casa de Cornélio e fez ali uma célula na casa de Cornélio com os gentios romanos, a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Ora, basuriande cantorou manaia sou. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Paulo, quando chega lá em Atos capítulo 19, e ele se encontra ali com os discípulos que só conheciam o batismo de João. Eles eram batizados só nas águas, não conheciam ainda o derramado do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Paulo pergunta para ele: conheceis vós o Espírito Santo? E ele diz: nós nem sabemos que existe esse tal Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles, começa a orar, e todos, porque a promessa é para toda a carne, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Oh, aleluia! Novas línguas, fique de pé. Aleluia! Nós estamos comemorando a festa de Pentecoste, festa de Shavuot, festa das nações, festa da nova aliança, a festa do Espírito Santo. E hoje você vai receber o derramado do Espírito e vai começar a falar em línguas. Prepare o seu coração, feche seus olhos, entre no lugar mais santo da presença, comece a mergulhar nesse rio e sinta o derramar, sinta o agir do Espírito. Se você tiver vontade de profetizar, profetize. Se você tiver vontade de falar em línguas, fale. Se você tiver vontade de correr, corra. Mas faça alguma coisa na presença do Senhor, porque a igreja não é estática, a igreja é barulhenta. Glorifique, adore ao nome do Senhor. Entre na presença gloriosa, entre nessa presença doce do Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Ora, vassuriande cantorou manaia sou. Ixara, vassuriande cantorou manaia. Aleluia. Sei que tem ciúmes. Adore, meu irmão. Não se constranja na presença de Deus. Dê liberdade ao Espírito. Sei que clama, oh, aleluia, por mim, esperando estou por teu agir. Entre nessa presença de Deus sopra em mim. Batiza-me, batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me. Bem lento mesmo. Pode continuar glorificando a Deus. Mas o pregador falou algo muito importante aqui. Joga Atos 2. Atos capítulo 2. Vai cantando e vai olhando para o telão. E a gente está ainda nessa atmosfera de adoração. Atos 2 e 4. Pedro, ô Pedro. Pedro, perdão.
autoridade pastoral no olho. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em quê? Outras línguas. A palavra grega aqui é glosla. Glosla quer dizer exatamente língua. Glosla é língua. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em glosolalia, ou glosa, que é língua. Língua é língua. Seja idioma, seja dialeto ou não. Agora, veja, coloca aí o versículo 11, o versículo 11. Verso 11. Cretenses e árabes, todos temos ouvido falar nossas próprias línguas. A palavra grega aqui não é mais glosa, é xeno. Xenolalia. Então veja, em Atos 2 e 4 é glosolalia, línguas. Em Atos 2 e 11 é xenolalia, idiomas. O que é que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que eles estavam falando numa linguagem sobrenatural. E no ouvido do camarada que era árabe, que era grego, ele era prosélito, né? Judeu de outra nação, ele estava ouvindo aquele idioma. É como se eu estivesse falando aqui sobrenaturalmente e Leandro é americano, ele está ouvindo inglês. Mas Jerônimo é japonês, ele está ouvindo japonês. Renato é alemão, ele está ouvindo alemão, mas eu estou falando sobrenaturalmente. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Glosolalia e xenolalia. Ou seja, nós falamos sobrenaturalmente. E o milagre aconteceu tanto em quem está falando sobrenaturalmente como no ouvido de uma pessoa. Eu tenho um amigo judeu. O nome dele é Inácio, vocês conhecem ele. E ele estava no culto desse culto bem pentecostal, né? Pentecostal vem de Pentecostes. E nesse momento de louvor tinha um camarada que mal sabia falar em português, mas o cara começou a falar em hebraico. Ele está falando sobrenaturalmente. E Inácio estava ouvindo falar em hebraico. Eu disse, Inácio, o que é que ele estava dizendo? Ele disse, Deus é bom, Deus é grande. Ele estava glorificando a Deus. Então diga comigo, o dom do Espírito Santo foi derramado sobre toda a tua carne, foi derramado sobre todos nós, foi derramado sobre a sua vida. Se você está aqui, você nunca orou em línguas, eu não vou chamar você aqui na frente, o tempo já extrapolou. Mas nós vamos orar aqui, vamos cantar e você vai buscar e desejar. E Deus vai tocar a tua vida. E amanhã, até domingo, nós vamos estar orando especificamente por aqueles que não falam em línguas ainda. Pode cantar agora. Pode entrar nesse momento. Com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me. Levante suas mãos e adore. Teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Levante as mãos e adore. Pai, nós te louvamos nessa noite. Pode cantar, nós te exaltamos nessa noite. Nós te glorificamos. Batiza-me com teu fogo, Porque tu reina, tu governas. Santo, Tu és o Senhor, Santo Espírito. Bendito Espírito Santo. Te adoramos. Pode cantar. Vias-ia de mim, me transbordar de ti. Santo. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Espírito Santo. Me esvaziar de mim, Esvaziar de mim, me transbordar de ti. ti.
Levante as mãos e adore, igreja. Viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Deus, batiza-me com teu fogo. Batiza-me Com teu fogo. Santo, 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 Santo Espírito. Aplauda Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Eu espero você amanhã, 19 horas. Traga alguém que está desanimado para vir receber a mensagem da palavra. Traga alguém não cristão para ouvir, porque o Espírito Santo também é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A maior obra do Espírito Santo não é fazer você orar em línguas, é salvar você através da operação da palavra, fazer você entregar o seu coração a Jesus, santificar você. Amém? Porque, queridos, um dia todos nós vamos morar no céu, falando em língua ou não falando de língua, pentecostais ou não, arminianos ou calvinistas. Se encontramos Jesus, vamos para o céu. Então o mais importante não é você bater palma, pular, celebrar, orar em língua. Isso é bênção, eu creio, né? Sou pentecostal. Mas a maior obra do Espírito Santo é a obra da santificação. Eu conheci muita gente carismática, no sentido de muito movimento, muita dor, mas sem vida com Deus, sem santidade. E conheci muitos calados, mas cheios do Espírito Santo. Porque João Batista não falava em língua, não fez milagre nenhum, mas ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isso não quer dizer que não deu falar, porque Pedro depois falou em língua, se transformou, meu irmão. Também depois de Atos 2, o que negou foi o que morreu crucificado de cabeça para baixo. Então o que importa, Pentecostes é o quê? É a igreja sendo inaugurada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para ficar. Qual é o trabalho maior do Espírito Santo? Me santificar, me preparar, porque a trombeta está para tocar. O chofar, o último toque do chofar acontecerá. E nós vamos subir com Jesus no arrebatamento. Então dê um aplauso a Jesus. E amanhã nós estamos aqui. Santo, Santo, Santo Espírito.